A ideia é que vocês apresentem um pouco como é que vocês olham para o trabalho de vocês, o que vocês gostariam de destacar para que a gente possa mostrar isso pelo portal, para que a gente possa ter esse material pensando no 1º de maio, Dia do Trabalhador, que é uma data importante para o sindicato, para a categoria e para os trabalhadores como um todo. O convite é esse, trabalhar para mim O trabalho, na minha opinião, é acrescentar algo mais na nossa vida, para levar para os nossos filhos, para nossas raízes, é lógico. Vem, não quer vir e tenta atrapalhar as pessoas que têm esses ideais. Eu acho que isso daí atrapalha um pouco. No tema desta semana, você vai conhecer um pouco mais da história dos trabalhadores durante o regime militar no Brasil. O vídeo foi produzido pela Web TV do Sintel Rio. Eu acho que a iniciativa do Sintel de organizar um debate acerca do papel dos trabalhadores ao longo do regime militar é um fato que deve ser comentado, saudado e parabenizado, e deveria inclusive ser copiado, né, por outros sindicatos, né, porque é de fundamental importância que os trabalhadores possam revisitar efetivamente a sua história, e muito do que eles passam hoje, efetivamente, seja em termos de estruturação do mundo do trabalho, suas formas de organização e luta, não é, tem a ver efetivamente com esse período da ditadura. Não só, mas também ela intensifica, ela remodela, reestrutura muitas questões que hoje ainda vão estar presentes, tanto em termos do mundo do trabalho, como em termos da organização e luta dos trabalhadores. Então é importante pensar também por que deve ser saudado, porque muita coisa ainda precisa ser pesquisada, dita, analisada sobre a ação dos trabalhadores durante o regime militar, não é? Esse período já tem sido extremamente revisitado, não é, pela historiografia, pela sociologia política, por várias áreas de conhecimento, que tentam efetivamente, não é, trazer novas luzes sobre esse período. Muitas coisas ainda precisam ser analisadas, mas em algumas áreas você já tem inclusive uma quantidade já bastante grande de pesquisa. O mesmo não pode ser dito quando nós olhamos a participação dos trabalhadores nesse período, né? De certa forma, muita coisa ainda há para ser feito. Obviamente, alguns arquivos estão sendo abertos, né? Nós temos alguns depoimentos, mas eu acho que precisa ainda ser feito muito trabalho sobre isso. De certa forma, não é? Houve um certo silêncio, efetivamente, sobre a participação dos trabalhadores, né? Muito já se falou sobre o movimento estudantil, sobre a luta armada, sobre os militares, sobre o parlamento, não é? Mas os trabalhadores acabaram, de certa forma, sendo deixados ao largo desse tipo de análise sobre esse período, e é um fato que deve ser estranhado, não é, e criticado, porque se tenta fazer uma revisão desse período, que é um período recente, importante da nossa história, sem que a maior parte da população, no campo e na cidade, que são os trabalhadores, é como se eles não estivessem presentes. E é preciso que se diga que eles estiveram presentes, na verdade, eles estiveram presentes tanto na resistência do golpe e a resistência ao regime militar, mas também, de certa forma, precisa ser discutido isso, como é que eles também, alguns setores, colaboraram, não é, com esse regime. Então isso ainda precisa ser bastante discutido, analisado e pesquisado. Eu acho que dá para se fazer esquematicamente, embora seja um período muito longo, muito complexo, mas esquematicamente talvez a gente possa pensar 3 períodos, não é? E mesmo dentro desse período, outros subperíodos. Mas eu acho que tem um primeiro período, não é, que talvez vá aí de 1964, a partir do golpe, até 1968, não é, que é o período que eu costumo chamar de um período de desmanche, mas também de começo de iniciativas, não é, que vão depois influenciar a trajetória desse movimento. É um período de desmanche porque toda a grande organização que se conseguiu nos anos 50 até o golpe de 64, né, uma organização tanto de cúpula quanto de base, não é, que era muito intensa, que inclusive trouxe os trabalhadores, não é, uma intensa participação na cena
política, não é, em cena pública no Brasil, não é? Inclusive, uma das justificativas para o golpe, não é, era que se ia se implantar uma república sindicalista no Brasil e, portanto, o golpe viria a tentar evitar isso, o que demonstra efetivamente a importância que os sindicatos e os trabalhadores tinham naquele momento. Todo esse trabalho, ele obviamente vai ser duramente atacado pelo golpe, não é? Já desde o primeiro dia, lideranças vão ser presas, né? Parte da militância banida, e cria-se um ambiente bastante inóspito, tanto nas empresas, né? E já se sabe efetivamente que as próprias empresas tinham uma articulação com o sistema, né? Com o regime, tanto no sistema de patrocínio, de incentivo, de estarem articuladas inclusive para o golpe, mas ao mesmo tempo também para desarticular setores organizados na sua própria base, não é? Tanto nas empresas como nos sindicatos, né? Porque aí era um espaço de repressão, de prisão, de atestado ideológico, de dificuldade de participação. Portanto, aquele movimento todo organizado, ele vai ser desmanchado, pode-se dizer assim. Mas não dá para dizer, efetivamente, que simplesmente o movimento acabou, não é, logo após o golpe. Ao contrário, né? Vários setores que já vinham militando e novos setores militantes tentaram efetivamente, não é, formas de resistência que fizessem frente àquela nova realidade, né? E todo esse trabalho ele vai ser importante exatamente para preparar esse segundo período, que eu acho que vai de 68 até final dos anos 70. É importante que se diga com isso, quando eu falo desse primeiro período de desmanche, que a ditadura começou para os trabalhadores no Brasil no dia 1º de abril de 1964. Né? Tem-se uma ideia, se começa a se falar de ditadura a partir de 68, porque é ali, efetivamente, quando os setores de classe média vão ser mais impactados pelo regime. Mas para os trabalhadores, efetivamente, o dia 1º de abril de 64 é quando começa a ditadura, começa a repressão, começa a prisão, não é? Então isso é importante que se frise aqui. Mas esse primeiro período ele vai ser importante porque ele prepara o caminho para o segundo período, né? Como eu chamei a atenção, de 68 até meados dos anos 70, em que você vai ter não só um conjunto de tentativas de reorganização desse movimento mais a céu aberto, né? Mais aparecendo na cena pública, por exemplo, como o movimento intersindical anti-arroxo, por exemplo, que já identificava e associava lideranças mais tradicionais do movimento com novas lideranças que estavam surgindo na tentativa também de fazer frente às políticas da ditadura que eram contrárias aos trabalhadores. Você tem dois movimentos de greve muito importantes, que foram a greve de Osasco e a greve de Contagem, não é? Uma em Minas Gerais, Contagem, a outra em São Paulo, Osasco, que também trouxeram e deram a dimensão efetivamente do descontentamento do mundo operário com as formas com as quais a ditadura lidava com o mundo do trabalho. É importante falar isso porque a gente está falando de uma característica mais de movimento, né, de uma organização em movimento, mas é preciso falar também que nesse período se intensifica também muito a tentativa de participação de trabalhadores, seja por dentro da estrutura sindical, no sentido de ganhar, não é, os seus sindicatos de volta para uma linha de ação e organização mais progressista, mas ao mesmo tempo também formas de organização por fora dessa estrutura com as chamadas oposições sindicais, não é? Que achavam que o caminho não era o caminho por dentro da estrutura, mas sim por fora, organizando o trabalho de oposição. E é por isso que nesse momento, então, que é um momento intermediário, já se prepara, inclusive, o que seria esse terceiro momento, que aí pegaria de 78 até 85, não é? Para alguns, que a ditadura teria terminado com a eleição, não é, do presidente civil, e para outros em 88, quando você tem aí sim a mudança constitucional, e aí você mudando a Constituição, você teria efetivamente colocado fim ao regime. De toda forma, seja de 78 a 85 ou de 78 a 88, você tem esse último período, que seria já o período de uma luta diretamente pela redemocratização, não é? Inclusive, os trabalhadores vão estar na primeira hora dessa luta, não é? Nas várias capitais, em várias cidades, na cidade, no campo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vários sindicatos foram importantes nesse período, inclusive o Sintel, que teve uma participação muito intensa, não só em termos de reorganização da categoria, de participação, etc., mas também, obviamente, com as suas manifestações, se somava a essa luta pela redemocratização, também isso é importante que se diga, e os trabalhadores vão ajudar efetivamente a pôr fim a esse regime ditatorial.